O corpo de Cristo é a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Por isso, o corpo de Cristo não pode ter nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo. Porque o próprio Deus, desarraigou essa igreja do mundo. Então, a igreja agora tem um propósito: agradar a Deus e viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça de fato, de verdade, a igreja tem que praticar algumas coisas que possam contribuir para que isso aconteça. Então, é preciso seriedade para fazer isso, responsabilidade. Isso tem que ser feito com eficiência, com qualidade, para que a igreja, assim, esteja sendo dia após dia aprovada, sendo aperfeiçoada, para chegar no final aprovada. Então, é preciso que o corpo de Cristo hoje entenda isso de uma vez por todas, porque é algo simples de se fazer, é algo simples de se entender, para que ninguém mais possa ter dúvida a respeito disso em tempo algum, para que ninguém mais possa errar, fazendo coisas contrárias, que o Senhor Jesus não aprova em tempo algum. Então, é preciso que agora a igreja, com maturidade espiritual, possa crescer e se desenvolver como uma igreja, como o corpo de Cristo aqui neste mundo, para que assim a igreja possa fazer a sua parte que lhe cabe fazer. Como o próprio Senhor Jesus disse: ide, portanto, a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo da igreja. O corpo de Cristo tem que fazer isso. Então, é preciso que se entenda isso. E para colaborar com isso, mais uma vez eu vou ler aqui algumas coisas importantes a respeito disso. E eu vou começar aqui pela Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, onde está escrito ali que a igreja não pode ser enredada por coisas que são desse mundo. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque para que a igreja não seja envolvida por essas coisas, porque essas coisas elas tentam penetrar na igreja de forma sutil, de forma disfarçada. Isso aos poucos vai minando a igreja. Então, a igreja não pode ser enredada por isso em tempo algum. É preciso entender isso aí. A igreja aqui, ela tem que andar segundo Cristo Jesus, segundo a graça, a verdade, o evangelho, a nova aliança, a sã doutrina que ele ensinou. É assim que a igreja tem que andar, sim. O corpo de Cristo tem que ser enredado por essas coisas que o Senhor Jesus trouxe. Aí sim a igreja vai dar o resultado que deve acontecer no mundo. Agora também aqui, ó, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1. A igreja, ou seja, o corpo de Cristo, ele tem que continuar progredindo cada vez mais. Ela não pode ficar estagnada, parada, vazia, como se estivesse paralisada. Não, ela tem que progredir cada vez mais em tudo aquilo que está de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou. Então, é preciso que tenha um empenho da igreja para que isso possa ser concretizado dia após dia. A igreja tem que continuar progredindo cada vez mais. Foi isso o que Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Tessalônica. Então, é preciso entender isso aí. O corpo de Cristo precisa progredir cada vez mais. Principalmente, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Isso é importante demais. E agora aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 ao 6. O corpo de Cristo, ele tem que praticar os seus deveres sociais. Isso é importante.
Então, ninguém pode agir com negligência em relação a isso. Pelo contrário, ele tem que fazer isso com eficiência, com responsabilidade. A igreja tem que ser uma igreja que pratique esses deveres sociais. Isso é importante, porque isso é algo que o próprio Senhor Jesus quer que aconteça. Então, é preciso que a igreja hoje se empenhe em fazer isso, para que assim seja um corpo de Cristo irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Seja um corpo de Cristo que tenha referência de boas práticas sociais, exemplares. Então, isso tem que acontecer mesmo. É o objetivo da igreja. E agora eu vou ler aqui, que na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. O corpo de Cristo, ele tem sempre que estar firme na graça genuína de Deus. Então, a igreja não pode cair dessa firmeza de estar na graça genuína de Deus. A graça genuína de Deus é importante. Então a igreja não pode ficar fora da graça. Ela tem que estar na graça. Sempre. Então, é preciso que a igreja hoje entenda isso. O corpo de Cristo tem que entender isso, para colocar isso em prática. Para que nunca possa se anular a graça de Deus em tempo algum. É errado fazer isso. O certo é permanecer na graça genuína de Deus. O corpo de Cristo tem que ter esse objetivo, tem que praticar isso. É verdade. E também agora aqui, na epístola, para terminar aqui na epístola de Judas, capítulo 1, versículo 20, onde fala que a igreja ela tem que se edificar na fé santíssima. Então, é importante que o corpo de Cristo tenha fé. E seja uma fé edificada, estruturada. Não uma fé morta, sem obras, mas uma fé viva e eficaz. Que gere um resultado muito bom para o corpo de Cristo. Porque, como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o corpo de Cristo se fortalece na fé santíssima, ele está agradando a Deus. Isso tem que ser feito com verdade mesmo. Então, eu espero que o corpo de Cristo entenda isso. Porque o corpo de Cristo aqui na Terra, ele tem uma função. Ele não pode... o corpo de Cristo não pode andar aqui por conta própria. Não. Ele tem uma função, tem um objetivo. E esse objetivo está bem claro nas Escrituras. Então, é preciso que o corpo de Cristo agora se conscientize disso. E seja um corpo de Cristo eficaz aqui na Terra. Realizando tudo o que for necessário para que o próprio nome do Senhor Jesus e principalmente o próprio Deus possa ser glorificado. Quando as pessoas olharem para o corpo de Cristo aqui na Terra, eles têm que ver esse corpo de Cristo como o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a realidade. Então, isso tem que acontecer mesmo. A igreja, o corpo de Cristo, ele tem que estar firmado em Cristo Jesus. Manter os seus olhos fixos em Jesus. E perseverar até o fim. Pregar o evangelho. Dar bom exemplo. Assim, a igreja vai conseguir chegar no final aprovado. Então, eu espero que essa mensagem possa ajudar o corpo de Cristo hoje. Porque o corpo de Cristo é de Cristo. Para sempre. Então, é preciso que entendamos isso. Porque o corpo de Cristo, ele não pode ficar acomodado. Ou, como é que eu posso dizer assim? Ele não pode ficar envolvido com o mundo. Se amoldar as coisas do mundo em tempo algum. Então, é preciso que se entenda isso hoje.
Porque o corpo de Cristo aqui, ele tem que permanecer saudável, irrepreensível, sem se misturar com as coisas do mundo, sem se preocupar com as coisas terrenas em tempo algum. Então, essa é a mensagem para o corpo de Cristo hoje, do qual você e eu fazemos parte desse corpo. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.